Da existência do Maracanã, o Tomé, meu padrasto, só me levava a jogo do Botafogo. Eu assisti o Botafogo em 1948 ser campeão carioca com Oswaldo, Gerson e Santos, Rubinho, Ávila e Juvenal, Paraguai, Geninho, Pirillo, Otávio e Braguinha. Torcia pelo Flamengo, mas ia aos jogos, era a minha maneira de ver o futebol, né? Vovó dizia que antes de dizer papai e mamãe, eu disse Mengo. Rua, aqui no Posto 6, pelada de rua. Eu joguei no Lá Vai Bola, no Posto 6, mas o time era ali, o time da rua. A maioria era Flamengo. Consagrado no gramado, sempre amado, mas eu fui de 63 a dezembro de 76, juiz auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Desporto. De vez em quando tinham problemas do Flamengo lá. Foi assim que eu conheci o Richer, que ia lá defender o Flamengo em algum processo. Quando vi o Richer puxando os cabelos, que quase já não tinha, né, coitado, e chorando, porque não tinha uma pressão enorme sobre ele para botar um time, para jogar, para ganhar, para afinal, o Flamengo é isso, né? Pressão popular enorme. Eu falei, bom, como é que eu vou ajudar esse Richer, rapaz? Comecei a procurar os banqueiros, porque eu achava, bom, quem é dono do Flamengo são os donos do crédito do Flamengo, não é? São as pessoas que botaram dinheiro lá. Cheguei lá, quando eu entrei na sala, eu cheguei a sentir um frio na espinha, né? Tinha um senhor muito sério, os olhos azuis, cara meio fechada. Bom, o que o traz aqui? O Flamengo. Eu queria conversar sobre os créditos ou os débitos do Flamengo no sistema bancário nacional. Aí ele imediatamente apertou um botão, entrou a secretária e falou, Dona Maria, não atendo mais ninguém, anote os recados. Eu relaxei. O cara ama mais Flamengo do que eu. Era o Ernest Albrecht. E era o Ernest Albrecht que financiava, através dos bancos, o Flamengo. Então o Flamengo devia 30 bancos. Por quê? Ele pegava um dinheiro num banco, uma promissória. Quando vencia, ele pegava dinheiro no outro banco, pagava esse, ficava com um pedacinho para tocar a sua vida. Vencia aquele, via no outro, pegava o dinheiro, pagava esse, o outro. E assim. Foi assim que nós reunimos todos esses banqueiros. E o Armando Carneiro, foi o grande artífice disso tudo. Foi a época que o Walter Clark se aproximou desses grupos aí. Aí o Richer nomeou esses todos assessores da presidência, e aí a imprensa chamou de Grupo Forte. Ai, Jesus, eu teria. Eu andava meio afastado do grupo. Eu tinha me separado recentemente, no final de 71, e andava na farra por aí. E aí me chamaram para essa reunião que eu tinha que estar presente, que era uma reunião muito importante. E fui lá na reunião, na casa do Walter Clark. E chegamos lá, aí me explicaram o que era, qual era o problema, o que eu ia fazer. Queriam lançar o Armando Carneiro para presidente, resolvemos participar da vida interna do Flamengo, da vida política, da vida administrativa do clube, e todos ali se dispunham a assumir e elegeu o Armando Carneiro presidente. O André Richer chega com o vice-presidente médico do Flamengo, Dr. Hélio Maurício de Souza. Eu estou trazendo aqui o Dr. Hélio Maurício para eles apresentar como candidato à presidência do Flamengo, para os senhores apoiarem. Olha, eu tive a sensação de que iam pegar o Richer e o Hélio e jogar pela janela abaixo. Realmente foi uma ducha de água fria, não é? O Armando Carneiro, que também não era um banqueiro, gostava de corrida de cavalo. Era Flamengo doente, mas o negócio dele era os cavalinhos no Jockey Club. Uma decepção, não é? E se desfez tudo, veio o Hélio Maurício, ganhou a eleição, se reelege. Continuam os mesmos problemas. Esse grupo aqui se dissolveu, né? Ficaram atentos, mas não havia reunião, não se participava. Aí o Hélio Maurício resolve se candidatar pela terceira vez. Permitia sucessivas reeleições. O mandato era de só 2 anos. Aí o grupo se reuniu outra vez. Não é possível. Não é possível. Hélio Maurício novamente, ninguém aguenta.
Veio gente importante que conhecia muito bem o Flamengo por dentro, tipo o Antônio Moreira Leite e os seus filhos, Marco Aurélio, Marco Polo, Marco Antônio, gente muito boa e de muito peso dentro do Flamengo. Veio o Canela, veio o Raul de Melo Rego com o Luiz, seu filho, veio o João Carlos Magaldi junto com o Walter Clark, o Carlinhos Maia já é do grupo Primitivo, está lá conosco desde o início, e aí resolveu-se ampliar, abrir, porque tudo parecia muito fechado, grupo forte. Olha, então aqui só entra quem é forte, quem não é forte não entra aqui, né? O Dragão Negro, então é uma coisa fechadíssima. Resolveu-se ampliar para frente ampla pelo Flamengo. Saíram em busca de um candidato. Eu também estava meio afastado, eu estava com um problema de terras lá na Amazônia, eu estava viajando muito para Manaus, meu pai era de lá, afinal, tinha um problema lá grave. Aí a Marilene Dabos, que era minha amiga de infância, lembrou meu nome numa reunião, eu falei, esse aí é bom e tal, é do nosso aqui, é do nosso grupo. Aí foram me chamar, foram me convidar para ser o presidente. Eu sou cria do Dr. Juscelino, né? Eu fiz a campanha do Dr. Juscelino para presidente da República. E durante o mandato dele, viajei com ele, afinal, tinha uma vida política intensa. Então eu tinha pegada. Quando saí candidato, eu sempre almocei no Jockey Club, no centro da cidade. E tinha uma mesa lá no Jockey Club que sentavam aqueles senhores todos, velhos sócios lá do Jockey, gente importante geralmente. Né? E o João Avelan já almoçava ali com eles de vez em quando. Eu tinha uma mesa que tinha sempre uma bandeirinha do Flamengo. E quando eu entrei, o João Avelange comentou com o parceiro lá, o companheiro dele de almoço, do lado, falou, é um bom nome esse rapaz para candidato a presidente, mas não ganha eleição. O Hélio Maurício tem 600 votos lá cativos. E a pessoa para quem o João Avelange disse isso, me contou. Eu falei, olha, quando você se sentar com ele de novo, diz que eu vou ganhar do Hélio Maurício de capote. Ele tem 600 votos, nós vamos botar lá 1.200 votos. E não deu outro. Nós botamos, o Hélio Maurício teve 600 votos, eu tive 1.100 votos e não botei o dobro porque teve um terceiro candidato que foi o Radamés Latari. E ganhei. Nós demos uma surra, mas realmente o que foi feito para essa eleição, até hoje eu não vi. O doutor Roberto abriu a TV Globo, abriu o canhão atômico para anunciar a eleição no Flamengo. E nós começamos dizendo a democracia começa pelo Flamengo. Foi uma comoção nacional, a ponto de o regime, o general Garrastazu Médici, que era Flamengo, veio à eleição e para votar contra. Então foi a glória. Ganhamos, derrotamos realmente quem nós queríamos derrotar, que era o poder militar, o poder da força bruta, né, dos autoritarismos. Um desgosto profundo se faltasse. Se eu não tivesse o grupo com os quais eu governo, eu não seria nada. E naquele momento, eu tinha em volta de mim 3 pessoas maravilhosas. Eles que fizeram a revolução no Flamengo. Não fui eu. Marco Aurélio Moreira Leite, que nasceu dentro da Gávea, o pai dele tinha sido candidato à presidência do clube. Era um velho, antigo prócer rubro-negro e muito versado em política, Marco Aurélio. Nenhum tinha função. O Bruno Luiz Ribeiro da Silveira, o Bruno Silveira, o Bruno nunca tinha entrado no Flamengo, era Flamengo. E o Magaldi, João Carlos Magaldi, que é paulista e corintiano, mas era diretor de marketing da TV Globo. Foram eles que fizeram essa revolução. Ganhamos o Botafogo, 2-1, logo o primeiro clássico do nosso mandato. Foi uma festa. Aí vimos o Zico com um livro de ouro passando no vestiário. Naquela época, nós só tínhamos a receita da bilheteria e o bicho, a gratificação, era pago com o dinheiro arrecadado. Né? Então, os atletas, sempre o capitão da equipe, o mais valoroso, né? E os dirigentes tiravam o dinheiro do bolso e botavam ali. O Zico passando um livro do ouro. Eu quase caí para trás, eu
Não pensei que aquilo existisse. Foi daí que nasceu a ideia revolucionária da participação dos atletas nas vitórias, não é? A gratificação passou a ser estipulada através da competição. Se nós estávamos na frente, pagava a gratificação. Se empatava, tinha. Se perdia, às vezes, até perdendo, mas mantendo a liderança, a gente pagava a gratificação. Esse Fla-Flu era no dia 15 de novembro de 1977. Era o único jogo do campeonato nacional. Não havia outro. Feriado nacional, aniversário do Flamengo, aliás, 15 de novembro. E a TV Educativa entrava no Maracanã com sua maquinária, transmitia o jogo, dava o sinal para as demais televisões que transmitiam o jogo em todo o país. O nosso direito de imagem já existia lei. Não tão ampla quanto é hoje, mas existia algum direito reconhecido legalmente como direito de imagem. Tentamos comercializar o produto, tentar vender para a TV Rio, para a TV Globo, porque não quiseram assinar contrato conosco. Então resolvemos entrar com uma ação judicial, um interdito proibitório das máquinas da TV Educativa entrarem no Maracanã, fechar o portão para a TV Educativa, que era do governo. Até hoje eu tenho feridas, tenho cicatrizes dessa briga desse dia. Dr. Roberto só faltou entrar pelo fio do telefone, me pegou jantando com o Magaldi, às 10 da noite, me chamam no bar do Hipopótamo, que tinha uma pessoa querendo falar comigo no telefone. Ele que autorizou, lembra, aquelas chamadas todas da campanha eleitoral. Na verdade, a eleição devemos à TV Globo. Fiquei vermelho, você imagina. Você não podia fazer isso comigo. Eu considero isso uma traição pessoal. Você não tinha o direito. Doutor Roberto, calma, doutor Roberto, vamos conversar. Eu não converso com quem aciona judicialmente a Globo. Você retire essa ação, aí eu poderei conversar. Senão, eu ficar comigo, eu não vou retirar. Meu Deus do céu, como é que eu vou sair dessa? Mas eu não vou retirar. Mas não retiramos a ação e ganhamos. Não tinha saída. Eles tiveram que fazer acordo, tiveram que sentar à mesa, fazer contrato e começar a pagar. Aquilo que era zero em 77, em 17 nós arrecadamos 180 milhões de reais. Eu teria um desgosto profundo. O sonho de todo menino, até hoje, é ser presidente do Flamengo, né? Agora, se você ser presidente do Flamengo e ganhar o campeonato, aí, em cima do Vasco, não tinha lugar para sentar. Eu sentava na escada, assistia o jogo na escada ali, sentado nas cadeiras especiais lá em cima. Olha, eu quero te dizer que na hora que o Rondinelli marcou o gol, né, foi o 40º minuto do segundo tempo, não é isso? Por aí. Foi como se eu tivesse tomado uma prise de lança-perfume. Me veio uma coisa de dentro do peito para a cabeça, uma sensação fortíssima, fortíssima. Por isso que eu digo que esse gol é o gol da minha vida. Vencer, vencer, uma vez Flamengo. Foi uma ideia do João Carlos Magaldi, mais uma vez. Nós tínhamos que agradecer a nossa eleição em dezembro de 76. Por que não fazemos um baile pré-carnavalesco? Vamos organizar aqui no Canela, no ginásio do Canela, faz uma decoração e tal, vamos fazer um baile. O primeiro foi tão bom que ficou famoso o baile, então no seguinte, 77. Em 78 estourou a boca do balão, isso é uma coisa de louco. E o Edgar Angel deu uma cobertura enorme. Com o resultado desse baile, nós gastamos 6 mil alguma coisa, 6 milhões ou 60 mil, eu lembro o número 6. Nós pegamos os 6 mil que ganhamos no baile e pagamos o Marinho. E botamos o Marinho de Beck lá, trouxemos do Londrina. Pela primeira vez eu vi uma pessoa fumar maconha em público. Eu estou fumando a maconha. Eu falei, porra, isso é polícia aqui, não pode. Não pode. Fumando a maconha dele, encantado. No ano seguinte ele me liga da Austrália, estava na Austrália, para me perguntar quando era o baile vermelho e preto, que ele queria vir para o baile.
Naquela época era possível, não é? No meio do ano, sair entre o Campeonato Carioca e o Brasileiro e jogar aqueles torneios na Europa. E o Flamengo ganhou vários, não é? Ganhou o torneio de Cádiz, ganhou o Palma de Mallorca, era muito bom. A administração exitosa do futebol brasileiro acabou com essa possibilidade desse intercâmbio, não é? O Cláudio Adão, que foi a primeira contratação de centroavante, parecia-nos que ele tinha algum receio de colocar o pé na dividida. Lembra que ele veio com a perna em recuperação da fratura que teve. Precisávamos de um centroavante. Aí o Nunes estava jogando no México, porque o Nunes tinha sido nosso jogador, ponta direita, Joãozinho, do time de juvenil júnior. E aí surgiu a notícia de que o Roberto estava muito mal lá no Barcelona. Então, no momento em que nós fechamos praticamente com o Nunes, eu peguei o avião e fui para Barcelona para contratar o Roberto. Eles queriam se livrar do Roberto, mas eu não tinha 700 mil dólares para botar na mesa. Não. Em 78, nós fomos a Belo Horizonte, orientados pelo almirante Heleno Nunes, e trouxemos um saco de jogador do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. O único que foi comprado foi o Raul. Foi o único que eles fixaram o preço, pagamos 2 milhões em 10 prestações de 200 mil. O Lico, eu tinha uma tia Neném, tinha umas terras lá em Santa Catarina, e eu estava assistindo um jogo do Joinville, não era minha tarefa, não era. Mas eu vi o cara jogar, ele deu um lençol numa pequena área no cara, marcou um gol, o cara jogou para burro. Eu liguei para o Coutinho e falei, Coutinho, olha, o cara que nós estamos procurando está aqui, chama-se Lico, e joga muito. Bom, o Carpegiani também, fui eu que fui lá conversar com ele, o Banco Nacional de Minas Gerais me deu 2 milhões na minha conta pessoal, e eu, pum, paguei, mas tudo saía no meu nome, o Flamengo não tinha crédito. Ele é fibra, muda libra, já pesou, Flamengo até morrer. Mas essa consolidação, como você está dizendo, com a conquista do Campeonato Brasileiro de 1980, foi uma decisão política tomada na cozinha do avião, na volta da derrota que sofrêramos diante do Atlético Mineiro lá em Minas, em Belo Horizonte. Nós perdemos o jogo de ida de 1-0. Um atleta do Atlético Mineiro, Palhinha, que deu o soco no Rondinelli, né? Na disputa de bola com o Rondinelli, na área, dentro da área do Flamengo, deu um soco nele, deslocou a mandíbula do Rondinelli e ele teve um ataque de nervos dentro do vestiário. Eu nunca vi uma pessoa ficar tão irada na minha vida. Foi preciso todo o time do Flamengo e mais os preparadores para segurar o Rondinelli, que ele queria sair, queria matar o atleta que fez aquilo com ele. No dia seguinte, nós viemos no voo às 9 da manhã, conversando com o Coutinho, o Bosco. Se nós formos revidar no Rio de Janeiro o que aconteceu conosco aqui em Belo Horizonte, nós vamos perder o campeonato. Nós temos que fazer o discurso inverso. Nós temos que dizer que o futebol no Brasil, no Rio de Janeiro, é carnaval, é festa. Eu vou tomar providências quando chegar para botar a polícia militar na estrada na Washington Luiz para esperar a torcida do Atlético Mineiro na Rio Petrópolis, para eles chegarem aqui protegidos. E esse discurso nós temos que passar daqui da diretoria para os comandantes do nosso futebol, para os jogadores, para a imprensa. E ainda me lembro, na época, o Rondinelli foi operado naquela manhã, lá na Tijuca, no hospital na Tijuca, né, para acertar E ele mandou uma carta que o Adílio levou, o Adílio foi visitá-lo e trouxe um bilhete, uma carta, um documento, que colou na parede, no vestiário, né, dizendo exatamente isso que eu estou dizendo. Só há uma maneira de nos vingarmos, é
jogarmos futebol, jogarmos na bola. E não se esqueça que o Atlético Mineiro era um timaço. Era um timaço. Aquele Reinaldo diabólico, ele quase que com uma perna só ganha o jogo do Flamengo no Maracanã. Hoje, mais uma vez, refletindo sobre isso, veja que são as decisões políticas é que mudam a história. Se não tivesse tomado aquela decisão de fazer uma festa em vez de fazer uma guerra, de proteger a torcida do clube adversário, de receber condignamente os dirigentes do Atlético Mineiro, um bando de... mas tinha que ser recebido com festa, não é? Nós não tínhamos ganho. E foi... Quem é que foi o campeão em 80? Quem é que... Deu certo. Deu certo. Eu fui ao jogo do Flamengo com o Corinthians, lá em São Paulo. O Ronaldo estava jogando de centroavante pelo Corinthians. E lá no 30º minuto do primeiro tempo, ele cai atrás do gol do Flamengo, né? Lesionado, simulando uma lesão. E o Bruno, não veio o médico, não atendeu, o árbitro não parou o jogo. O Bruno foi lá ajudá-lo, né? Bruno, goleiro, nosso goleiro. Ele virou e falou, não, fica tranquilo, eu quero sair, eu sou Flamengo. Ai, Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo, ele fica